Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos iniciando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Estamos transmitindo pelo YouTube e esperamos que você esteja aí nos acompanhando neste momento tão importante do ensinamento da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre comunhão. Vamos lembrar que semana passada nós terminamos Santidade e Santificação. E hoje nós temos a primeira aula sobre comunhão. O que você lembra de comunhão? Antes eu queria só mandar um abraço especial para os irmãos da Igreja Batista Regular em Mangabeira que estão aí nos assistindo e todos os irmãos que estão também nos acompanhando. Tá? Alguns irmãos talvez lá da congregação, lá em Pombal, e aqueles que estão nos acompanhando também, eu quero mandar um abraço especial para vocês. Então, falando sobre comunhão, vamos voltar aí ao nosso estudo nesse momento. Mas antes, quero lembrar que devemos pedir orientação ao Senhor. Então vamos orar nesse momento para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua grande bondade, misericórdia e graça. Ajuda-nos, Senhor, a crescer no ensinamento da Tua Palavra. Nos direcione, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa de domingo, pelo tempo que temos de poder olhar e observar a Tua Palavra, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos. Então vamos iniciar esse tema, que é comunhão. Comunhão. Quando vem essa palavra na tua mente, nos teus ouvidos, quando você escuta comunhão, o que você pensa de comunhão? Vamos começar com algumas indagações. Antes disso, eu queria passar para vocês os pontos que nós vamos ver durante esses estudos. Hoje nós vamos falar nós vamos ver só a introdução, tá? Somente a introdução. Mas vamos ver primeiro, depois da introdução, nós vamos ver a ideia da comunhão. Em segundo lugar, nós vamos ver a comunhão com Deus. Terceiro, comunhão entre os crentes. Quarto, nós vamos ver o significado da comunhão. E em quinto e último lugar, nós vamos ver o caminho da comunhão. E hoje nós vamos ver só a introdução. Nós não vamos ver o primeiro, que é a ideia de comunhão, não. Nós vamos ver só a introdução, tá? Vamos ver a introdução. Então vamos lá. Vamos fazer algumas indagações para a gente analisar o que realmente é comunhão. O que lhe sugere a palavra comunhão? Uma xícara de chá no salão social da igreja? O que você acha? É bom a gente estar tomando um cafezinho junto ou comendo algumas coisas juntos, né? Juntar de panela é muito bom, né? Então, o que você acha? Você acha que é um pouco de conversa no pátio após o culto? Nós temos essa prática, né? Lembra? Eu lembro muito bem que a gente terminava o nosso culto às 9 horas porque começava às 7 horas da noite. No entanto, quando nós mudamos para as 18 horas, nós terminamos às 8, mais ou menos, e aí a gente tem um espaço bom e importante para a gente conversar. Então a gente fica ali conversando uns com os outros, né? Quando a gente estava presencialmente, principalmente, conversando uns com os outros, e aí chega até 10 horas, a gente fica quase que 2 horas conversando. Algumas pessoas vão antes, mas é um momento de comunhão? Essa é a pergunta. É um momento de comunhão espiritual, né? Comunhão da igreja em si? Por exemplo, vamos pensar numa caminhada com a mocidade. Vamos fazer uma trilha. Vamos fazer uma trilha aí em algum lugar que tem trilha. Isso é comunhão? Ou uma temporada de acampamento, né? Geralmente nós temos algum tipo de acampamento, né? Na Páscoa, no Carnaval. Nós temos a gente sai para algum lugar especial onde tem piscina, ou mesmo onde tem praia, ou mesmo dentro da igreja, né? Acampar dentro. E aí, isso é comunhão? Isso é comunhão? Essas coisas são comunhão? Ou, por exemplo, um turismo na Terra Santa. Quem já foi na Terra Santa? Em Jerusalém,
ali nas terras bíblicas, né, lá em Israel, passando por Roma e os lugares bíblicos. Será que você já foi com um grupo de pessoas da igreja? Então, se você foi, isso é comunhão? Essa é a pergunta. Isso faz parte da comunhão? Você vai responder o quê? Vamos entender melhor. Nós, frequentemente, dizemos que tivemos comunhão quando tudo o que queremos dizer é que tomamos parte de algum empreendimento social cristão, tais como os que nós citamos anteriormente, nas perguntas, nas indagações. Mas não devemos nos expressar nesses termos. O fato que compartilhamos atividades sociais com os outros crentes, por si mesmo, não implica que tivemos comunhão com eles. É interessante isso, porque o que é comunhão? É aquela união. Tá, mas aí se eu estou ali no acampamento, eu estou unido com os irmãos. Isso não é propriamente dito comunhão bíblica, e a gente vai ter que entender melhor olhando para as Escrituras. Então, falar assim, de fato, não significa negar que pode haver lugar para tais atividades. É óbvio, a gente não está tirando esses encontros, essas atividades, que é muito bom. Né? É um tempo especial que Deus nos concede. Ele não proíbe estas coisas. Mas eu estou falando do que é realmente comunhão. Ou para a gente entender e formular na nossa mente, através da palavra, o que é comunhão mesmo. No sentido bíblico, você tem que entender o que é comunhão. E é isso que a gente está tentando ver aqui. Então, nosso problema simplesmente é que igualar essas atividades à comunhão e a comunhão a elas é um abuso de linguagem cristã. Porque a linguagem cristã, comunhão, ela tem uma especificidade mais complexa, mais profunda. É algo que é nosso, é algo que faz parte de uma vida de discípulos, de cristãos. Tá? Então, além disso, trata-se de um abuso perigoso e que leva ao desapontamento. Então, quando a gente foca a nossa vida cristã, nossa comunhão cristã, que é um dos pontos principais da vida cristã, é comunhão. E nós focamos em atividades, em eventos, que são alegres, em festas, que são alegres reuniões, e isso não é especificamente uma comunhão cristã. Porque a gente se desaponta quando algo dá errado, ou quando não acontece, ou acontece várias vezes e de repente a gente não pode fazer esse tipo de reunião, como está acontecendo agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação. Por esse motivo a gente está afastado, estamos voltando agora. Então já imaginou se a gente focasse a nossa comunhão somente em reuniões e atividades sociais, cristãs, junto com os irmãos? Se fosse somente isso, comunhão, a gente não aguentaria esse tempo de 3 meses longe um dos outros, sem poder. Né? Quantas pessoas nos chamaram para aniversário, para estar ali, mas a gente não poderia ir, infelizmente. Aniversários que aconteceram, a gente não pode. Casamentos que aconteceram, a gente não pode estar juntos. Isso são eventos, são atividades também cristãs, mas não é a comunhão propriamente dita. Tá? Então, e aí, a gente vê, que engana-nos ao fazer-nos pensar que estamos crescendo em comunhão quando, o tempo todo, nossas almas podem estar famintas por comunhão. Então, mesmo diante das atividades que são boas, ainda há uma necessidade de comunhão. Percebe isso? Será que você entende isso? Que se eu estou num evento, isso é bom, é alegre, mas não é uma comunhão que deveríamos ter realmente? Não é bom sinal quando uma pessoa não reconhece a diferença entre chupar balas ou chupar bombons, como seja a expressão,
e comer uma refeição. Por que essa analogia é importante para você entender? A analogia de chupar bombons e comer uma refeição é que na nossa comunhão social é como se a gente estivesse comendo guloseimas, alguns salgadinhos e tal, ali, desculpe, alguns salgadinhos, alguns bombons, alguns docinhos. Isso é comunhão social. Ou comer uma refeição completa que fortalece o nosso físico. Essa é a grande diferença. Chupar balas é as nossas reuniões sociais. E comer uma refeição completa é a nossa comunhão. Tá? Isso é o que significa essa analogia. Então, por igual modo, não é bom sinal quando os crentes não distinguem entre as atividades sociais em companhia de outros crentes e a comunhão. Tá? Comunhão é um dos grandes vocábulos do Novo Testamento. Tem uma profundidade, uma especificidade. Essa palavra ela é muito complexa e profunda e a gente precisa entender melhor, porque faz parte da nossa vida cristã. Então, esse termo denota algo vital para a saúde espiritual do crente, além de ser fundamental para a verdadeira vitalidade da igreja. Então, isso está em jogo a vitalidade da igreja, o fortalecimento da igreja, o crescimento da igreja está voltada para a comunhão, uma verdadeira comunhão bíblica. Então, nesse sentido, a gente vê que é de primária importância. Em primeiro lugar, é primordial, pois que tenhamos ideias claras sobre o que a comunhão realmente significa. Para isso, a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar a palavra. Tá? A comunhão figura na primeira descrição que o Novo Testamento nos dá sobre a vida da recém-constituída igreja. Então vamos voltar lá para aquele início, quando em Pentecostes o Espírito de Deus vem, o Espírito Santo de Deus vem e habita e vai habitar em 120 pessoas que estão reunidas ali, naquele momento, inicia-se a igreja de Cristo ali. E aí, depois, logo após esse evento, o apóstolo Pedro faz uma pregação onde 3.000 pessoas se convertem, e essas pessoas eram pessoas que estavam longe das suas terras, das suas nações, eram pessoas de várias localidades diferentes que vinham constantemente a Jerusalém para reconhecer aquele Deus único, o monoteísmo, o Deus de Israel. Eles estavam ali nas festas, né, principalmente na Páscoa, e aí nesse momento essas pessoas se convertem e querem ouvir mais acerca da palavra, eles ficam sedentos da palavra. Então, por esse motivo, quando nós olhamos a expressão no capítulo 2 de Atos, versículo 42, nós vamos ver que eles estavam juntos, unidos, eles se converteram, logo depois mais 5.000 pessoas, e aí eles tinham vindo para passar um pouco tempo ali, talvez uma semana, no máximo 2, que eram as festas de 7 dias, e no final das contas eles iam embora. Só que eles não foram embora, eles queriam ouvir acerca da palavra, que chegou aos corações deles, que o próprio Espírito começou a morar na vida deles, né? Então, aí a gente vê no versículo 42 claramente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nota que a comunhão é o que une todos esses pontos importantes, como os ensinos dos apóstolos. Eles perseveravam, eles estavam ali atentos, famintos, sedentos para ouvir as palavras que os apóstolos estavam trazendo, que receberam do Senhor Jesus.
Na comunhão. Então, unidos, juntos ali, ouvindo a palavra, os ensinamentos dos apóstolos. No partir do pão, na divisão dos pães, eles estavam em comunhão. E também nas orações. Estavam todos unidos em orações. Nas orações. Então, conversas, caminhadas e turismo. É comunhão? Não. Mas algo de natureza bem diferente, em um nível bem diferente, conforme o resto dessa passagem nos esclarece. Então, o que a gente vê mais à frente nessa passagem? A gente vê um complemento muito radical em relação a isso. Olha lá. Em cada alma havia temor. O que constitui a comunhão? Que os irmãos estejam unidos e também cada irmão, cada crente, cada discípulo de Cristo tem temor a Deus. E esse temor não é medo, mas é reverência, é reconhecendo o poder do Todo-Poderoso, do Senhor nosso Deus. Todos os que creram estavam juntos. Então, todos que creram estavam juntos. Essa unidade é algo fantástico que a gente anseia ter nas nossas igrejas. Já pensou? A gente vê que não é assim. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar em várias regiões, foi formando os grupos de igrejas, o corpo de Cristo, em pedacinhos separados, né? Mas que estão unidas espiritualmente. Então, todos que creram estavam juntos. Naquele momento, aqueles que creram, os 3.000, os 5.000, estavam todos juntos ali e tinham tudo em comum. E isso é um ponto principal e importante da comunhão daquela época. Tudo em comum. O que significava isso? Quer dizer que tudo que eles tinham, era de todos. Era isso que literalmente é. De certa forma, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos os que estavam ali reunidos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Atos capítulo 2, versículos de 43 a 47. Você entende muito bem essa passagem. Você já ouviu várias vezes. A gente prega muito sobre essa passagem, principalmente com o anseio de ter essa comunhão plena que o povo de Deus, a igreja primitiva, tinha. É óbvio que essa unidade, essa comunhão, era um contexto inicial da igreja e era necessário. Vamos entender. Cada um havia temor, porque reconhecia o poder de Deus que transformou a vida deles. Já pensou? Todos lá com línguas diferentes, ouvindo a mesma língua, né? A sua própria língua, Pedro pregando. O poder de Deus que chegou aos ouvidos e aos corações dele. Todos que creram estavam unidos juntos, porque sabiam que agora era um corpo só, um corpo de Cristo, e tinham tudo em comum. Isso é mais incrível. Tinham tudo em comum. Então, o que significa isso? É você pegar seus bens e vender. Por que eles faziam isso? Vendiam suas propriedades e bens. Distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma família de 3 tinha uma necessidade, uma família de 5, uma família de 10 tinha uma necessidade diferente. Diariamente eles se reuniam no templo, unânimes. Não faltava nenhum. Vamos contar, tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 8 mil pessoas. Já pensou nisso? Então, partiam o pão de casa em casa, em cada casa que eles iam, distribuíram as famílias ali, que não podiam voltar imediatamente para os seus países, para os seus lugares de origem. Então, eles ficaram ali um tempo e precisavam de ter recursos. É óbvio que as pessoas não vendiam todas as suas propriedades, mas o que era necessário para suprir a necessidade de todos que estavam ali. Tá? E tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus constantemente. Essa é uma grande diferença. Observe que nesse momento, esse tempo de pandemia, nós fizemos um pouco de comunhão, mesmo estando separados.
nós reunimos os irmãos que tinham condições e que Deus colocou no coração de contribuir com alimentos, fizemos cestas básicas, distribuímos para algumas famílias que precisavam. Isso é comunhão, tá? É um pouquinho, um gostinho que tivemos daquela época da igreja primitiva. Então, aí a gente vê isso sendo mostrado na palavra de uma forma bem incrível. Então temos aqui um quadro de comunhão, conforme o Novo Testamento a entende. Sem dúvida, há um mundo de diferença entre esse quadro e a maioria das atividades, as quais atualmente chamamos de comunhão. A verdade é que a palavra comunhão tem sido por demais barateada ou assim banalizada em outros termos. E a gente vê isso de uma forma clara. Então, muito daquilo que recebe esse nome não merece ser qualificado como tal, pois a realidade da comunhão tem praticamente desaparecido de nosso meio. Eu quero lembrar a vocês, nós fizemos um pouquinho disso nessa pandemia, se preocupando com os outros e tentando saciar as necessidades de cada grupo de pessoas, de cada família que estão necessitando. Então, essa é uma das razões porque mesmo aqueles segmentos da igreja que permanecem doutrinariamente ortodoxos, mesmo as igrejas mais ortodoxas que seguram a doutrina dos apóstolos, seguram a doutrina primitiva, com frequência são débeis e preguiçosas. Porque no contexto da nossa igreja contemporânea, da igreja especificamente no Ocidente, ela tem uma conotação errada de comunhão. Elas estão débeis e preguiçosas. Por que preguiçosas? Porque estamos ensimesmadas, estamos dentro de nós mesmos, preocupando com nós mesmos e dentro de uma igreja, onde a igreja não é uma igreja participativa, uma igreja que não tem uma comunhão plena da forma que a Bíblia nos ensina. Tá? E aí a gente compara essas igrejas, a situação dessas igrejas, com as igrejas de 2 séculos ou 1 século atrás. As igrejas daquela época tinham mais comunhão desse tipo. E nós sabemos que, por exemplo, Charles Spurgeon, ele começa a se preocupar com as igrejas, com a falta de comunhão, mostrando que as pessoas queriam mais, de certa forma, queriam mais entretenimento do que comunhão verdadeira, unidos em um só espírito ali na igreja, como a igreja primitiva. Então, Cristo repreendeu os crentes de Laodiceia. Olha lá Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. O que diz lá? Capítulo 3, versículo 17, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica. Olha o que o Senhor Jesus diz assim. Ele diz, você diz, sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então essa igreja já tinha tudo, tinha condições financeiras boas. Afinal das contas, elas não tinham aquilo que era mais importante, a comunhão cristã, verdadeira, bíblica, devido à complacência deles. Supondo que possuíam tudo o que precisavam, quando na verdade estavam em estado de bancarrota espiritual, estavam num abismo espiritual, longe dos padrões bíblicos de comunhão, de amor uns pelos outros. E certamente ele nos repreenderia em termos similares. Hoje o Senhor escreve também às nossas igrejas, por falar de modo tão presunçoso acerca de nossa feliz comunhão, quando de fato a ausência de comunhão é uma de nossas falhas mais evidentes. Nesse quadro das igrejas dos nossos dias, a gente vê igrejas ricas, igrejas abastadas, como a igreja de Laodiceia, e estão longe do Evangelho. Elas começam a adquirir ou a introduzir nos cultos ou mesmo nos seus encontros de comunhão
algo que chama a atenção, que dá entretenimento aos irmãos, para que eles se mantenham na igreja como uma forma de se sentirem bem, se sentirem felizes naqueles momentos em que eles estão exercendo essa comunhão social cristã, mesmo entre os crentes. E aí confundem comunhão com comunhão social. E aí essas igrejas, elas crescem porque elas estão aflorando as vontades das pessoas de estarem alegres, não estarem alegres com o evangelho verdadeiro, mas com os divertimentos. Que não é errado se divertir, não é errado você ter uma comunhão social cristã, mas isso não pode ser confundido com comunhão, porque a comunhão acontece na adoração, na oração, no partir do pão, nos ensinamentos que nós escutamos da palavra do Senhor. Então há uma falha evidente aí nos nossos dias. E a nossa igreja precisa ter uma visão mais completa, mais clara do que é ser comunhão. Esse é o nosso desafio. Buscar essa comunhão que havia na igreja primitiva e que nós perdemos ao longo dos séculos. 2 séculos atrás não era assim. Então, recuperar o verdadeiro significado da comunhão é, para o povo de Deus, uma glamourosa necessidade em nossos dias. Glamourosa, tá? É um glamour. Quer dizer, é aquela satisfação de ver com os nossos olhos, perceber os atos e a alegria estampada no coração de estarmos ali vivendo uma vida cristã em comunhão verdadeira. Um corpo no qual o sangue não circula bem sempre está aquém de suas possibilidades. E a comunhão corresponde à circulação do sangue no corpo de Cristo. Então, se não está circulando bem o sangue que nos une, o sangue de Cristo, nós temos problemas dentro da igreja, nós temos problemas de comunhão. E essa comunhão não corresponde bem. É por esse motivo que nós vemos, e isso tem sido uma unanimidade de pensamento, de que Deus permitiu que esses momentos que estamos passando é para a gente refletir nessa comunhão verdadeira que precisa ser resgatada. A igreja adquire forças por meio da comunhão e perde forças quando ela se faz ausente. Então, eu vejo e nós vemos que ao longo dos anos nós fomos perdendo essa comunhão verdadeira e trocando isso por eventos passageiros que nos davam certo tipo de alegria, satisfação, prazer, mas que não era algo constante como uma comunhão verdadeira no partir do pão e na adoração, na oração e do ensinamento do Senhor. Então, portanto, devemos esforçar-nos para repreender o verdadeiro significado, aliás, reaprender não, não posso repreender isso não, reaprender, quer dizer, voltar a conhecer, né? Nós esquecemos o verdadeiro significado de comunhão. Quais devem ser as nossas ideias a esse respeito? Quais? No que consiste essencialmente a comunhão cristã? Aí nós vamos ver na próxima aula, se Deus assim permitir, o primeiro ponto dos 5, que é a ideia da comunhão. A ideia da comunhão. Esperamos que você tenha aberto o seu coração, os seus olhos e a sua mente, para você começar a enxergar que devemos mudar o nosso conceito de comunhão para o conceito correto, bíblico, que o Senhor tem nos ensinado através da palavra. Certo? Então, esse é o propósito, que nós venhamos a aprender o que é comunhão e aplicar essa comunhão na nossa vida. Voltar às origens. Que Deus esteja abençoando a sua vida
Que Deus esteja direcionando a sua vida para você ter uma convicção do que é comunhão e viver uma vida em comunhão real. Esse é o nosso objetivo, é a nossa oração. Deus esteja abençoando a sua vida nesse momento. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor tem nos mostrado a palavra, nós temos crescido na palavra, mesmo em meio à pandemia, nós temos crescido, nós temos orado mais, e isso é importante, nós temos tido mais comunhão com os irmãos, mesmo que virtualmente. É interessante como isso tem acontecido. E ansiamos estarmos todos reunidos no temor do Senhor, ali, aprendendo acerca da palavra que veio de Cristo, que foi para os apóstolos, que chegou aos pastores, que estão ensinando a palavra, que nós possamos ter essa comunhão do partir do pão, quando estivermos juntos ali na ceia do Senhor, essa é a comunhão. E lembrarmos o que Cristo fez por nós, o sangue derramado que nos une, e também estarmos todos unidos no templo, adorando o Senhor, louvando o Senhor com os nossos corações e não somente com as nossas bocas. Isso é que é comunhão, no temor do Senhor, na reverência de saber que Deus Todo-Poderoso é conosco. Que Deus esteja abençoando a sua vida, meu querido, minha querida irmã e irmão, meus amigos, meus irmãos em Cristo que estão nos assistindo nesse momento, de outras igrejas, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Vamos orar encerrando esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começa a abrir os nossos corações para viver uma vida mais plena diante da Tua Palavra, diante do Teu amor, diante do sangue de Cristo que nos une. Obrigado, Senhor, pela salvação. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a crescer em comunhão, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Quero mandar um abraço especial a todos que nos assistiram, a nossa Igreja Batista Regular em Mangabeira, a nossa congregação lá em Pombal, todos os irmãos que fazem parte ali da congregação e desta igreja, e todos os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente, que logo mais à noite nós estejamos unidos em comunhão, adorando o Senhor, ouvindo a sua palavra, orando, lendo a palavra e tendo temor no Senhor nesta noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você esteja conosco também, mesmo que virtualmente. Quero lembrar os irmãos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, para ajudar a ter um número suficiente para a gente continuar essas transmissões. Mesmo depois que a gente voltar presencialmente, nós vamos continuar transmitindo nossos cultos de adoração às 18 horas. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Se você quiser dar um like também, pode fazer isso. Deus abençoe. Eu sou muito grato pela sua vida. Sou grato por vocês estarem conosco, acompanhando a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma a vida. Que Deus os abençoe.